não defini o que era para descrever, como era para descrever. E cada um descreveu o que achou que era para descrever, certo? Porque eu não dei, vamos falar assim, informação suficiente que vocês precisariam, certo? Alguns falaram que é uma renderização, resistência de alto padrão. Um falaram que é a importância do escopo. Eu tô gravando a aula, tá? Só pra avisar. Quem estiver entrando aí, tô gravando a aula. Não falou sobre o que é específico, mensurável e relevante, temporal. Bom, gente, como vocês podem ver, assim, os pontos de vista de cada um foi, assim, alguns, grande parte teve um ponto de vista geral, mas por ser, assim, por eu ter falado, descreve aí a imagem, muitos não sabiam o que era para descrever, se era para descrever se teve um escopo legal a casa, se descrever a casa por si só, descrever a área gourmet, a área do fundo. Até eu tinha passado para o Isaías ele até mandou um áudio falando sobre, ó. Cadê? Acho que é um áudio do Isaías falando sobre a mesma imagem que vocês escreveram. Bom, eu vou colocar aqui uns pontos interessantes de você analisar do pessoal. Primeiro que isso aqui não é uma casa completa, né? E aparentemente sequer é a frente da casa. A julgar a TV, é uma sala de TV, é uma área social que dá pro fundo da casa, porque aqui provavelmente deve ser uma área de piscina. No canto direito dá para você ver um acesso de porta, o que daria acesso ao restante da casa. Tem uma parede de pedra junto a mais uma continuação iluminado que possivelmente deve dar acesso também para o restante da casa ou até mesmo um chuveiro daqueles de para você se limpar para ir para a piscina, algo do tipo. E pela quantidade de vidro que tem, é só mais uma área aberta social, cobertura e estrutura metálica, porque o concreto não trabalharia tão bem um vão tão grande sem comprometer a estrutura do vidro. Ah, e claro, né, extremamente rústico, então um padrão altíssimo. Bom, gente, como vocês viram aí, teve diversos pontos de vista aqui, ó. Um falou que são casa container, os outros que já está na área trabalhando, porque é uma casa de padrão alto, alguns falou que é uma construção atemporal, minimalista, moderna. Então, assim, os pontos de vista variam bastante. Por quê? Porque eu não deixei tão especificado o que era para descrever. Então, por isso que é muito importante você ter um escopo bem definido. Se você tem um escopo bem definido, as pessoas sabem qual rumo seguir, vamos assim dizer. As pessoas sabendo qual rumo seguir, elas vão ter decisões mais assertivas e saber o que fazer mais facilmente, tá? Então essa que era a ideia da atividade, para vocês conseguirem ver a importância disso, tá? Aí seguindo com a matéria, gente, para quem não lembra, faz tempo que a gente não está tendo aula, né? Falamos do gerenciamento de escopo, agora vamos falar sobre o gerenciamento de tempo. Também é uma coisa importantíssima dentro de uma obra, de qualquer coisa dentro da construção civil, né? Opa, a diretora Marta mandou um WhatsApp. O gerenciamento de tempo, ele é, qual é a função dele? É descrever todos os processos requeridos para o término do projeto, assim garantindo que você vai conseguir cumprir todos os prazos definidos no cronograma da atividade. E cada processo ele corre pelo menos uma vez em todo o projeto ou em mais fases, tá? Então, assim, quando você está definindo prazo para as coisas, muitas vezes esse processo pode ser repetitivo ou não, tá? Aqui até eu trouxe um exemplo aqui de uma fase de pintura, então, assim, separado por
mão de obra, compra de materiais, preparação do local e pintura. Aí depois vem data e o que fazer. Ah, então a gente começou essa obra dia 5. Eu tenho que contratar um pintor. Ah, eu tenho um dia para contratar o pintor. Eu vou contratar o pintor, marcar uma data com ele. Aí no dia 6 eu tenho que ir atrás dos materiais de pintura. Dia 7, retirar os móveis. Dia 8, isolar as áreas. Aí, perdão. Aí dia 10 e 11 ele vai começar a emassar as paredes. Acho que eu tirei o dia 9 sem querer aqui. Dia 9 seria outra coisa. Aí depois que ele iria para pintura. Aí dia 12, 13, 14 as pinturas das grandes áreas. 15, 16, 17 a pintura das pequenas áreas com pincel. Aí depois ele volta pro eletricista. Aí do eletricista eu vou ter uma outra organização, mesma ideia que essa da pintura, entendeu? Então muitas vezes em processo de organização de tempo, você vai ter esse processo meio repetitivo, mas que não é difícil de fazer. Ele é trabalhoso de ter o hábito de fazer, de ter um hábito de organizar o prazo das coisas, tá? O maior problema do brasileiro é que nós estamos acostumados a fazer as coisas e não planejar ela. É por isso que muita gente encontra dificuldade em fazer isso, tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Aí. Tá, eu disse que... Aí, ó. Aqui hoje. Aí, para você concluir qualquer tipo de processo, você precisa ter produtos ou serviços atrelados a ele. E para daí você vai conseguir por um tempo. Por isso que eu coloquei essa tabelinha aqui de processos e principais produtos. Para planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades. Isso são processos que devem fazer para você estar organizando um gerenciamento de tempo corretamente. Aí você vai desenvolver o cronograma e depois controlar esse cronograma. Aí quais são os principais produtos? Meios para gerir esse cronograma, lista de atividades e marco, um diagrama de rede, recurso necessário para cada atividade, um cronograma do projeto, diagrama de barras. Geralmente a gente usa o gráfico de Gantt, que eu acho que quem já viu aí construções de grande porte, muitas têm a hábito de pôr um gráfico de Gantt, vamos falar assim, na entrada da obra, que ali você vai ter uma ideia geral de em que fase da obra ela vai estar, conforme a data prevista, né? E atualização do cronograma e medições de desempenho. Esses são os principais produtos que você utiliza para assim, ter uma eficiência alta nos processos, tá? Aí vamos lá. O primeiro item seria planejar o gerenciamento do cronograma. Como que seria esse planejamento de gerenciamento do cronograma? Acho que eu deixei a letra muito grande. Ou tá bom para vocês assim? Pessoal, alguém responda, por favor. Tá bom, senhor. Boa noite. Boa noite. Beleza, Tá bem. valeu. Tá. Acho que a Maria já leu aqui. E planejar o gerenciamento do cronograma é um processo de estabelecer as políticas e procedimentos e a documentação para esse planejamento e desenvolvimento. Planejamento, desenvolvimento, gerenciamento e execução e controle do cronograma. Tá? O principal benefício desse processo é um fornecimento de orientação, onde você vai estar instruindo sobre como esse cronograma de projetos vai ser gerenciado ao longo do tempo. Então, assim, em resumo, você vai estar fazendo um plano de gerenciamento de tempo. Você vai, primeiro, porque assim, você tem que sentar e ver como que eu vou gerenciar, vamos falar assim, sei lá,
eu tenho uma obra que eu estimei que eu ia terminar em tal prazo. Aí, mas para eu terminar isso em tal prazo, aí você vai começar o cronograma, vamos falar assim, eu preciso fazer tal item. Tá, mas como que eu vou controlar a data de que cada item vai estar terminado para chegar no final dessa prazo que eu defini, ele, vamos assim, eu ter sucesso 100% nele. Você, aí, desenvolvimento, modelo de cronograma do projeto, né? Vai desenvolver um modelo do cronograma. Aí você vai definir seu nível de exatidão e qual que seria a faixa de aceitação de erro ali desses serviços ali, no nosso caso, né? Aí, unidade de medida aqui seria assim, porque cada tipo de serviço ou pode consumir algumas horas, ou dias, ou semanas, né? Para ser executado. Vamos dizer assim. E estou pensando só em tempo, tá? Mas vamos dizer assim, para rebocar uma parede me consome meia hora ou meia hora por metro quadrado, entendeu? Aí, então eu vou ter dois caras rebocando ali, então vou estar rebocando 1 metro quadrado hora, entendeu? Não, 2 metros quadrados hora, sei lá. Agora eu me embanei minhas contas de cabeça aqui. Isso aqui acho que eu coloquei desnecessariamente. Isso aqui acho que vocês só veem em pós-graduação, tá, gente? E a manutenção do modelo do cronograma do projeto seria o quê? A manutenção desse modelo de cronograma, ele vai ser um processo que você vai estar corrigindo ele no decorrer do cronograma, da obra sendo executada. Por quê? Eu planejei que eu ia pintar a casa dia 5, mas dia 4 teve uma chuva e depois dessa chuva a umidade do ar ficou em 70%, que foi uma neblina em Ponta Porã. Isso acontece muito. Aí como a parede está muito úmida, você não consegue pintar. Então, para você não conseguir pintar com a parede muito úmida, você tem que alterar seu cronograma. Você tem que atrasar ali mais uns 2 dias de sol para a parede secar corretamente para começar a absorver corretamente a tinta, entendeu? Então, tem todos esses aspectos que você tem que ter de proteção. Por isso que você tem que ter ali o seu nível de exatidão. Tem que ter esse controle do tempo, mesma coisa. Tem um cliente ali que ele tá quase como louco porque falta um pedaço do modelo só para rebocar. Só que o cliente muitas vezes não entende, porque assim, a gente tinha um prazo da obra, mas como veio esse temporal segunda-feira, a parte que faltava rebocar era exposta. E ficou ali um dia de chove no molho na terça, e na quarta ele tava louco porque o pessoal não apareceu. Só que o pessoal apareceu, viu que a parede ainda estava úmida e não foi trabalhar. Então, assim, você tem que deixar bem claro para o seu cliente que o seu cronograma vai ter um nível de exatidão, mas que pode ter alterações devido a intempéries. Você tem que explicar para o seu cliente quais são essas alterações e como que isso vai impactar na obra dele, entendeu? Muitas vezes o cliente ele não está ciente disso, às vezes acaba até tendo uma situação chata por ele não saber desses aspectos aí, que para a gente às vezes é normal, tá? Limites de controle seria o quê? Vamos falar assim, quais serão os seus limites para controle da variação. Mas a coisa, se eu tenho um processo que demora 4 dias para ser executado, eu não tenho necessidade de estar verificando sua execução de 6 em 6 horas. Eu posso ir lá e verificar, vamos falar assim, vai demorar 6 dias, então de 2 em 2 dias vou ver como que está o desenvolvimento desse processo para estar tendo a conclusão correta ali, entendeu? Então, aí você vai estar definindo o seu limite de controle ali na sua... Ai, perdão, gente. Tem uns bichinhos aqui.
vai estar definindo ali seu limite de controle no seu cronograma, tá? Aí, depois de você definir, como for assim, as unidades de medida, o nível de exatidão, como vai ser feito esse desenvolvimento do modelo, as unidades de medida, e vendo como vai ser feita essa manutenção do cronograma, e definindo esses limites, você vai começar a definir as atividades. Por exemplo, para eu fazer uma pintura de uma parede que vai ser levantada, a primeira parede ela tem que ser levantada, vamos dizer. Levantou a alvenaria, tem que chapiscar. Aí para chapiscar ele vai demorar 12 horas, vamos dizer, por cada lado. Então, levou um dia. Aí depois que ele chapiscou, no outro dia ele vai começar o reboco, mas o reboco vai levar 4 dias. Aí depois ele rebocar, primeiro vai passar em bolsa, depois o reboco, aí ele vai lixar a parede. Aí mais um dia lixando a parede para deixar ela em perfeita condição. Aí depois de lixar, ele vai lá e vai passar a massa corrida. Então assim, você vai estar definindo as atividades. Depois de passar a massa corrida, aí ele vai passar, entendeu? Às vezes ele passa massa corrida ou passa selador depois de massa corrida, tá? Um conselho que eu dou para vocês seria passar primeiramente selador e depois a massa corrida. Você vai estar aumentando seu rendimento tanto de tinta quanto de massa corrida, tá? Independente, porque às vezes você vai fazer uma pintura direto no selador, no selador você vai estar aumentando seu rendimento e o selador mais barato do que tinta. Então compensa você gastar com o selador mais um pouquinho para depois passar tinta, tá, gente? Pera aí, vou mutar o Vanderlei que tá com sono aqui. Aí. Aí. Aqui, ó, eu até coloquei um exemplo aqui das datas para acompanhar, ó. Dia 5 é a contratação, dia 6 é como material e dia 18 vai ter que estar finalizado. Então você vai ter ali as datas que vai estar acompanhando e vai estar vendo quais serviços que vão ser, que você vai ter que executar, as atividades que você vai ter que executar, entendeu? Aí depois disso... Peraí, vocês estão me ouvindo normal ainda? Eu tirei o fone aqui que tá incomodando aqui. Não sei, professor, estou escutando. Tá, siga com a matéria. Depois disso, eu vou sequenciar as atividades. Como que eu vou sequenciar as atividades? É um processo que eu estou identificando e documentando todas as atividades do processo e sequenciando ela, que é a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, entendeu? Para definir todas as atividades que vai ser executada para poder ocorrer a pintura, assim dizer, né? Aí o principal benefício desse processo é que ele vai definir uma sequência lógica de trabalho. E aí você vai ter um alto nível de eficiência dentro desse trabalho. Por quê? Porque, vamos assim dizer, às vezes pode acontecer de você chegar ali, vamos dizer, no escritório e você não definiu certinho essa sequência e nem as datas dessa sequência, então acaba de você chegar, não estar ligado com a data e não fazer uma cobrança, você não vai estar não controlando corretamente ou não comprando material na data correta, porque você não definiu essa sequência nem a data correta para cada item da sequência, entendeu? Aí aqui nós temos as atividades marcos que fala, né? Isso daqui é muito útil para quando vocês forem fazer um gráfico de Gantt, que vai ser a atividade pós essa aula. Não, após a próxima aula, essa atividade que vai juntar gráfico de Gantt, curva ABC e orçamento, tá?
Vai ser para a próxima aula. Essa aula não vai ter atividade. Vou pedir só um print da tela, sei lá, ou escrever alguma coisa que eu vou falar no meio da aula aqui, para quem estiver prestando atenção, escrever no comentário da aula, beleza? Esse aqui, ó, são coisas que você vai estar usando no gráfico gigante, que seriam o término para início, TI, ou término para término, ou início para início, ou início para término. O que seriam esses? O término para início é um relacionamento lógico, que essa atividade sucessora não pode começar até que a atividade anterior tenha terminado. O exemplo que eu coloquei aqui, ó, é uma cerimônia de entrega de prêmio, não pode começar antes que a corrida termine, certo? Acho que ficou bem fácil de entender. Aí, término para término seria que um relacionamento lógico, onde que a atividade sucessora não pode terminar até que a antecessora termine. O exemplo que eu trouxe é a redação de um documento. Ele deve terminar antes que o documento seja editado, entendeu? Então, para editar, ele tem que ter o término de um para poder terminar o outro. Início para o início seria o quê? É um processo onde que a atividade, vamos falar assim, a sucessora não pode se iniciar até que uma outra atividade se inicie também. Aqui eu coloquei, ó, a nivelação do concreto não pode ser iniciada até que a colocação da fundação seja iniciada. Acho que isso fica bem fácil de entender para vocês. Aí, início para término seria um relacionamento lógico também, que a atividade sucessora não pode ser terminada até que a atividade precessora tenha sido iniciada. O exemplo que eu trouxe seria o primeiro turno do guarda de segurança não pode terminar até que o segundo turno da guarda de segurança comece. Entendeu? Acho que esse aqui ficou... assim, você leu a descrição, fica um pouquinho complicado, mas na hora que você vê o exemplo fica mais fácil. Mas por isso que eu trouxe o exemplo para vocês. Deu para entender, gente? Alguém ficou com uma dúvida em alguma coisa aqui? Tá de boa. Beleza. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Aí, como eu disse, né, essa sequência pode ser executada por meio de uso de software, de gerenciamento de projetos ou de técnica manual ou automatizada. A internet daqui não tá legal. Mas eu vou gravando aqui pelo meu aula aqui e qualquer coisa eu vou postar essa aula também depois, tá? Beleza. Tá, aí depois disso nós temos que estimar todos esses recursos das atividades. O que seria isso? O processo de estimativa dos tipos, quantidade de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que são necessários para realizar cada atividade. E quando cada recurso vai ter que estar disponível. Por exemplo, que nem aqui eu estou trabalhando numa obra de pavimentação do aeroporto. Assim, primeiro vai fazer a base, então para fazer a base eu precisaria dos equipamentos, uma moto voadora, uma escavadeira, um rolo pé de carneiro, um rolo chapa, um caminhão pipa, aí eu preciso de um operador de rolo pé de carneiro, operador de cada equipamento certinho, entendeu? Aí eu tô estimando já os equipamentos, pessoas, material que eu preciso. Eu vou precisar de uma jazida de cascalho, e daí dessa jazida eu vou estar pegando material para levar para lá. Aí, então, quais são os suprimentos que vão ser necessários para realizar essa atividade? Eu preciso de combustível nos equipamentos, então tem que ter mais também o diesel. E quando cada recurso tem que estar disponível? A data tal vai estar chegando a equipe, então no próximo dia tem que
já ter os recursos disponíveis, entendeu? E aí você vai estar estimando os recursos. É claro, isso aqui já não é, vamos falar assim, quando você está mexendo no gerenciamento de tempo, não precisa ser tão preciso, tá? Só se a pessoa fez um orçamento já detalhado antes, você pega desse orçamento detalhado e destrincha fazendo um gerenciamento de tempo ali, tá? Aí para estimar custos, esse que vai ser da próxima aula, tá? Seção 7.2. Aí, tipo assim, você vai ter uma ideia de que material você vai gastar e dali você vai estimar o custo conforme você tem ou Sinap ou pela Cienge. Aí cada um tem um meio. Ou você pode já fazer cotação de preço. Aí tudo depende do seu tempo e dinheiro. Às vezes você pode ter sei lá, um Orça Fácil da vida que vai te fazer passar ali o preço da Sinap, que o da Sinduscom, ou um preço médio da região, sei lá, tá? Tá, aqui eu coloquei uma observação que a equipe de projeto ou de construção tem que estar familiarizado com a legislação local de construção e quando... Opa, tem mais 10 minutos de aula, daqui a pouco vai pausar e eu vou ter que voltar daqui a pouquinho, tá, gente? Daí. Você tem que ter um especializado, se você não tiver, você vai precisar ter um custo com um consultor para profissionalizar a mão de obra. Isso que eu estou colocando as observações. Daí a parte da equipe de planejamento do setor automotivo, tem que estar familiarizado técnicas, com as técnicas de montagem automatizada, não sei o quê. Aqui eu só coloquei umas observações, tá? Gente, eu acho que eu vou dar uma pausa agora na aula, que eu estou quase terminando. Tem o item 6.5 e 6.6, se não me engano. Não, tem 7.7. Vocês querem que eu dou pausa agora? Que é uns 10 minutinhos eu mando outro link ou sigo com a aula? Beleza. Se cortar, quer dizer que caiu a aula, eu vou esperar carregar o vídeo e começa a próxima aula, tá? Estimar as durações das atividades. Aí que faz o que eu falei. O que eu falei, de você pegar e estimar quanto tempo você vai gastar em cada atividade. Você pode fazer uma estimativa, vamos falar assim, geral ou uma estimativa mais assertiva. A geral você pode chutar, né? Vamos falar assim, em média, minha equipe trabalha de tal maneira. Ou se você tem também um controle grande da sua obra, às vezes você já tem uma média, tipo, eles assentam 30 metros quadrados de parede hora. 30 metros quadrados hora é pra caralho, é exagero, tá? É, sei lá, chapisco com 30 metros de parede hora. Ou você vai lá pela Sinap, na Sinap ele tem a média brasileira, ou a média sul-mato-grossense, de homem hora para execução. Mas eu vou ter 3 homens trabalhando, então eu vou multiplicar por 3, então a minha média vai ser de 28 metros quadrados hora, entendeu? Então, a estimativa de duração da atividade, ela pode ir desde esse chute, que é aquele preliminar, vamos falar assim, o cliente chega e fala, quanto tempo para durar a obra? Olha, em média, uma obra vai durar em torno de 6 a 8 meses. Aí o cliente fala, não, eu quero uma coisa mais assertiva, não quero em média. Tá, então eu tenho que fazer um cronograma. Aí você vai fazer assim, pode sentar com o seu mestre de obra e fazer uma estimativa um pouco mais assertiva. Fala, olha, a tal atividade, você leva quanto tempo? Tal atividade leva quanto tempo? Ou você pode sentar e fazer uma estimativa de tempo já mais detalhada. Você pega atividade por atividade e calcula meia hora. Tá? O bom de você calcular meia hora é que às vezes você vai ter já uma facilidade para fazer um orçamento. Tá? Porque daí quando você vai fazer meia hora,
pega ele na Sinap ali, o orçamento de mão de obra muito mais rápido sai, tá? Acho que é o que eu expliquei, sem precisar ficar lendo aqui. Aí vem a fase de desenvolver realmente o cronograma. Depois de você fazer todos esses aspectos aí, vai desenvolver o cronograma por si só. Seria o quê? Um processo de determinação de datas de início e fim, planejando cada atividade, análise de sequência de atividades, suas durações, recursos necessários, propor tudo que eu escrevi ali em cima no papel ou no computador, né? Que hoje em dia é muito mais prático no computador. E esse desenvolvimento de cronograma ele pode requerer análise, revisão das estimativas de duração e de estimativa de recurso. Muitas vezes, quando você faz o cronograma, você faz essas estimativas, porque muitas vezes, dependendo do recurso, tanta quantidade vai levar um tempo maior, tanta quantidade leva um tempo menor. Tem todos esses aspectos a serem levados em consideração, tá? Aí, depois dessas datas e atividades serem definidas, se você for assim, uma empresa de um homem só, que já aconteceu isso comigo várias vezes, você revisa depois de ter feito todo o cronograma. Você vai sentar e olhar novamente. Mas muitas vezes você não for assim, é você e um sócio, ou você e um mestre de obra sentam e revisam esse cronograma. Tá vendo se não está tendo nenhum furo, se tem uma coisa que está fora da expectativa, ou se você não preveu que tal época do ano vai ter chuva. Por exemplo, a pessoa resolve começar uma obra em outubro agora, mas dezembro é época de chuva. E não preveu isso no cronograma. Aí vai lá e tem 20 dias de chuva e a obra atrasa 20 dias. Então isso tudo tem que ser previsto. Previsto e explicado para o cliente, tá? Aqui. E a parte de controlar o cronograma. Seria uma atualização do processo que você fez. Eu consegui acelerar bastante a aula. Desse processo que você fez. Seria você monitorar o andamento do projeto. Que eu falei para vocês. Aqui, ó, eu coloquei um exemplinho aqui para vocês. Dia 4 que eu tinha que fazer tal coisa, tá ok. Dia 5 tá ok. Dia 15 o depósito entregou o material que eu falei, ó. Aí isso pode atrasar o cronograma. Você vai lá, tem que atualizar o seu cronograma. Aí, dia 19 a pintura atrasou por causa que o pintor passou mal na metade do dia. Tava, sei lá, muito calor, ou ele não usou máscara e passou mal. Ou o pintor pegou Covid, sei lá. Acontece isso, muita coisa dessas no decorrer da obra, tá, gente? É normal. Ou, sei lá, o pintor recebeu dia 16, encaixaçou 17, 18, não apareceu dia 19. Muita coisa acontece desse tipo. Então ali, ó, o controle de cronograma está relacionado principalmente em determinação da situação atual do cronograma do projeto, influência nos fatores que criam mudanças no cronograma e gerenciamento dessas mudanças reais conforme ocorrem, tá? Aí eu vou querer que vocês, de atividade, só me tragam uma pesquisa sobre o que é o gráfico de Gantt, tá, gente? Acho que é 2T. Não lembro. No Google você vai corrigir vocês. O que é o gráfico de Gantt e como ele funciona. É uma pesquisa simples. Por favor, não copiem um do outro. Eu vou dar uma lida geral, então se tiver Ctrl+C, Ctrl+V da internet, vai ser fácil de achar. Eu tentei fazer uma aula mais breve possível, para não tomar muito tempo de vocês, até porque a gente faz um tempinho sem ter aula, e eu sei que dá sono assistir a aula pelo computador. Ainda mais depois de um tempo sem ter aula, né? Eu estava tendo semana acadêmica e tudo mais, então atrasou aí 2 semanas e pouco, né? E mais as correções.
E outra coisa, as notas estão no sistema, tá? Aí a atividade de vocês é grafo de Gantt. E na hora de postar a atividade, põe um comentário falando, sei lá, aqui, gerenciamento 10. Aí eu vou saber que a pessoa assistiu a aula. Beleza? Valeu pra vocês. Falou. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado e boa noite. Ou alguém tem alguma dúvida? Vai dar mais um minutinho. Beleza.